escrita no livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Fala aqui, irmãos, das bênçãos prometidas. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trazê-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto, e há de ser a casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como fosse na maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei vos fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais, e as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade, de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aí então diz assim, irmãos, que nós vamos ler somente um pouco daqui. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, o jejum do quinto, o jejum do sétimo, e o jejum do sétimo mês será para a casa de Judá, gozo e alegria, e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Até aqui somente.
os irmãos perceberam que nesta explanação que Deus deu a Zacarias, profeta, e ele fez aqui uma descrição dos sentimentos de Deus para com o povo de Israel. E aqui nesse caso era mais precisamente os judeus, que era o povo de Judá. Falava também de Jerusalém, a cidade que era a capital de Judá. Deus, por muitos momentos, irmãos, por situações, irou-se contra o povo por causa da insistência nos maus caminhos. Mas chegou um momento que Deus passou a falar com o povo de uma forma tão clara, sem dar muitas voltas, mas falou diretamente. E aqui foi uma das situações em que o Senhor Deus declarou que ele tinha se irado muito contra Judá, mas que agora ele estava mudando aquela situação para que houvesse o cumprimento de outras promessas que ele havia feito e que todavia não havia acontecido por conta do comportamento daquele povo. Não que o povo tivesse melhorado, mas é que a misericórdia de Deus se estendeu sobre eles. Porque aqueles que vivem longe de Deus por si próprios dificilmente voltem a lembrar-se de Deus, a não ser que a misericórdia de Deus os faça vir. O irmão sabe que ninguém vem a Deus se por Deus não foi lhe dada a oportunidade. Ninguém pensa que virou crente, ficou crente, tornou-se crente porque achou um caminho interessante, porque gostou, porque achou bom, porque achou bonito. Não, irmãos, que a pessoa veio, mas veio e Deus está trabalhando nela, aperfeiçoando-a, limpando-a e preparando-a para a salvação. Então não é que a pessoa veio porque quis, veio porque Deus lhe trouxe, Deus lhe deu oportunidade e lhe trouxe. E muitos vêm sem nem saber porquê, e outros vêm sabendo sim porquê vêm. Mas nós estamos aqui, irmãos, e devemos de considerar isto, e foi a misericórdia de Deus que compadeceu-se de nós e nos deu a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e a nosso Deus Pai. Isto foi bondade de Deus. Então nós estamos nesta graça, pela misericórdia de Deus. E aqui então o Senhor falava com ele, dizia: eu vou voltar outra vez para Sião e vou habitar novamente no meio dela. E o Senhor cumpriu isso, irmãos. É claro que no sentido espiritual, aqui a interpretação, falando como simples escritura, é o plano de Deus com respeito aos judeus a estabelecer-se outra vez, irmãos, este pacto com eles. Mas o que acontece conosco é que foi a graça manifestada por Jesus Cristo que trouxe a misericórdia de Deus, irmãos, sem considerar valor de nenhum de nós, sem considerar méritos. Estamos aqui porque a misericórdia do Senhor chegou a nós. E havendo chegado esta misericórdia a nós, o Senhor então fez promessa a eles, que chegou também, estendeu a todos nós, de que nos daria estas bênçãos. Então, quando o Senhor falou isto, irmãos, as cidades estavam assoladas. Jerusalém, a capital, irmãos, estava destruída. O povo sofreu muito, foram mortos muitos, foram devastados ou destruídos. A cidade devastada, templo derrubado, queimado e assim por diante. Voltou uma reconstrução que não era aquela que era no princípio, mas a angústia e a tristeza reinava ali. Não havia paz, não havia entre eles tranquilidade. Então o que o Senhor falava? Olha, eu anuncio para vocês que vai haver ainda gente de muita idade, velhos e velhas que vão andar de bengala, de bordão na mão. Vocês ainda vão ver crianças brincando nas ruas. Eu vou fazer voltar outra vez a paz na vossa vida. Vocês vão conviver com paz. Isto, irmãos, estendeu e alcançou a nós.
no sentido espiritual. Materialmente também devemos dar graças a Deus, porque temos uma vida numa situação pacífica. Há nações por aí que o povo está sofrendo, até muitos cristãos sendo degolados, mortos de coisas trágicas, horríveis. Mas nós estamos num país onde a liberdade de culto é um país que qualquer tipo de religião que se manifesta, ninguém impede, e nós estamos servindo a Deus. Sabemos que os projetos futuros poderão trazer impedimentos, dificuldades, até outras coisas piores. Mas espiritualmente, irmãos, aqui nós vivemos numa cidade onde reina a paz, reina a alegria. E a paz desta cidade, irmãos, ela depende daquilo que o Senhor recomendou então para eles, não é? De cada um amar o seu próximo, cada um temer a Deus e fazer o bem, querer o bem um do outro, viver de forma pacífica, pois fazendo isso, nós vamos fazer com que haja em nós o direito de usufruir destas bênçãos de Deus. E o Senhor tem mandado a palavra em muitas situações parecidas, e hoje também Ele manda esta palavra, anunciando que Ele vai fazer com que a nossa paz seja uma paz duradoura, uma paz, irmãos, que não está em paz hoje, amanhã está em guerra, não está tranquila hoje, amanhã a irmã está no fogo cruzado. O Senhor manda a palavra para estender um pouco esta paz por mais algum tempo. Então, se alguém veio congregar hoje e percebe que os dias que vem vivendo não são dias de paz, não são dias de alegria, então ele dizia assim, que haveria de voltar então o gozo e a alegria e as festividades solenes, mas pedia para a irmandade daquele tempo: vocês amem a verdade e a paz, porque ainda dizia o Senhor, vai suceder que virão gente de fora, de outras cidades, para estar com vocês por causa da paz que vai reinar. Então, queridos irmãos, que Deus dê graça deste povo reunido aqui hoje e tenham paz em todo o seu viver. Porque viver em guerra, viver em contenda, viver em dissensões, viver em desencontros de ideias, de pensamentos incomodados, não faz bem a ninguém. E se alguém vem vindo, vem caminhando, e alguma coisa te incomoda, um dia por causa de uma coisa, outro dia por outra, tem coisas que o adversário te levanta, tem coisas que nós mesmos permitimos que ele entre na nossa vida e nós cultivamos, ficamos remoendo aquela situação, remoendo aquele desprezo, aquela tristeza, aquele momento ruim que nós tivemos, e a pessoa fica ali pensando, houve às vezes um desencontro no trabalho, houve às vezes um desencontro numa amizade com alguém, ou de marido com mulher, ou com filhos, e as pessoas, ao invés de voltar-se e desfazer tudo aquilo e cultivar ali um pouquinho de paz que sobrou e fazer ela crescer, as pessoas ficam cultivando a ofensa, o ódio, o momento terrível, e não esquece mais, dia e noite pensando, vai deitar, não dorme, pensando na palavra que o marido falou, na ofensa que ele fez, na ofensa que a mulher fez, no desprezo que ela deu, nas coisas que desagradaram, e fica trabalhando aquilo. Irmãos, isto não edifica, isto destrói a nossa paz. E o Senhor está dando esta palavra porque o objetivo dela é entrar dentro de cada um de nós, ou seja, do nosso viver, destruir este cultivo de coisa ruim e fazer com que nasça a paz outra vez. Porque na paz se semeia frutos de justiça, irmãos. Quem não tem paz, tem gente que vive afoita, dia e noite fala, não dorme e vive em função de situações que não tem solução. Ou seja, a solução não está nas suas mãos. Mas a pessoa fica ali, pensando e fala. Quando encontra um, não tem outro assunto. Encontra um pouquinho, já entra naquele assunto. Por quê? Porque aquilo que está cultivando. Hoje o Senhor está fazendo aqui, irmãos, uma varredura no nosso sistema espiritual. A
afastar todas estas coisas malignas e nos libertar para nós vivermos bem. Uma igreja, quando o povo, irmãos, cultiva tantas coisas, depois quais são os próximos passos na vida daquele que vem cultivando este gosto ruim de viver? Cara feia, maus pensamentos, inimizades, porfias e até contendas no trabalho, por onde anda, e a pessoa vive daquele jeito. Por que, irmãos, viver assim, se nós temos remédio para isto? Nós estamos aqui hoje, o Senhor está aqui medicando cada um e cada uma, porque o Senhor não quer que nós soframos, irmãos. Olha o que Ele está prometendo para Jerusalém. E o povo dali, irmãos, era desobediente, não entendia. Povo que se revoltava contra os profetas, que não é o nosso caso. O povo de Deus é um povo pacífico, um povo que ama as coisas boas, mas nós estamos sujeitos a estas coisas que nos atingem e nunca mais desgruda da nossa vida. Mas quem sabe Deus dê a graça nesta noite e nos libertar de todos estes males que nos acompanham, irmãos, e a gente sofrer menos. Por que nós vamos congregar? E às vezes dizemos assim: Deus não fala comigo hoje, eu nem sei se eu tenho força de voltar na igreja. Mas por que isso? Qual foi o mal que a graça te causou? Qual foi a ofensa que Deus te fez? Qual foi o exemplo mau que Jesus te deixou? Qual foi o rastro que o Senhor fez em caminhos maus, para que você, seguindo, caísse numa situação dessa? Nunca. Somos nós que nos desviamos, somos nós que mudamos a situação. Mas em nome do Senhor Jesus, Ele quer corrigir a nossa rota nesta noite. Santo é o Senhor. Os irmãos, vejam como é que as coisas, o Senhor Jesus sempre usou exemplos. Os irmãos veem as comparações que Ele fazia. Eu tinha uma experiência profunda em tudo. Ele fazia comparações perfeitas. Mas nos dias que nós vivemos, os irmãos, vejam uma aeronave, um avião lotado, está voando aí a 12, 13 mil metros de altura, 13 quilômetros de altura, e nem os nossos olhos conseguem ver. Eles estão voando. O piloto que está ali conduzindo aquela aeronave, ele não vê nada, não tem como um carro que fica olhando para frente e prega se precisar e faz tudo o que for preciso, que os olhos dele estão vendo. Ele não vê nada, ele confia nas informações que aparecem ali no painel. E o sistema que os cientistas criaram, irmãos, o próprio avião, ele percebe, ele sente, ele vê coisas que estão a muitos quilômetros. Por exemplo, muito lá na frente pode surgir, ou existe lá uma ligeira tempestade, ou ventos que podem desequilibrar e aquele voo ficar, perder a forma constante como estava e causar um mal-estar das pessoas. Ele automaticamente desvia a rota e quando ele foge daquele mal, ele volta e corrige a rota outra vez. O piloto, ele só fica acompanhando. Não é ele que desvia como nós desviamos um carro, ele fica ali observando, não é? Mas se ele perder aquela sensibilidade, o aeronave perder, ele vai, quando vê, entrou numa tormenta e vira, irmãos, uma coisa horrível, fica jogando todo mundo para cima e para baixo, as malas caem lá de cima do porta-mala, é uma coisa horrível, e pode até acontecer um desastre. Então, o que acontece? O comandante está sempre observando, irmãos. Quando ele vê que os instrumentos estão com dificuldade, ele procura corrigir por ali. A palavra não é diferente, irmãos. O Senhor vê que tem coisas na frente que vai impedir de nós estarmos voando em paz. O Senhor vem corrigir a nossa rota, vem acertar os nossos sensores, para a gente se desviar do mal. Então, às vezes chega em nós um mal, a gente não percebe, mas sabe que aquilo vai causar depois uma instabilidade que pode fazer a gente sofrer muito.
E há situações que podem ser até drásticas e causar um desastre. E o Senhor, pela palavra, manda, é o que Ele quer fazer hoje aqui. É que nós muitas vezes não estamos preparados para estarmos perfeitamente ligados com Deus e deixar que o Senhor corrija em nós a nossa direção, a nossa rota, para que não haja um problema aí na frente. E hoje essa palavra, irmãos, quer nos libertar de coisas que nos impedem a nossa visibilidade espiritual. Conservar e meditar na ofensa, na humilhação que passou, no ódio que sentiu naquele momento, na palavra dura, ofensiva que ouviu, não leva a lugar bom nenhum, só leva a lugares maus. Paremos de meditar, de pensar, de ficar gastando, irmãos, o nosso cérebro em coisas que não têm valor, em coisas que nos incomodam, em coisas que nos entristecem, e vamos meditar agora na bênção que Deus quer nos dar. O Senhor nos quer abençoar nesta noite, mas tem coisa que não pode misturar, irmãos. Um exemplo. A irmã precisa pegar, por exemplo, a água para fazer a comida. Tem que ter um vaso limpinho. Mas a irmã pega uma caneca ali na pia, está suja. Pega um outro negócio qualquer, outra vasilha, está toda cheia de, impregnada de coisa. O que a irmã faz? Deixa eu lavar primeiro. Primeiro eu vou tirar toda essa sujeira, porque eu vou ter que usar ela com água limpa. É o que o Senhor quer fazer nesta noite. Santo é o Senhor. Se o Senhor conseguir, irmãos, com a nossa permissão, porque nós querendo, Ele faz, não querendo, Ele procura quem quiser. Quem quiser ser limpo hoje, de toda essa tribulação que te incomoda, de todos estes pensamentos que te tiram o teu sono, deste medo do amanhã, desta angústia que vem te corroendo de dia e de noite, e o pensamento não vai embora, a meditação ruim não desaparece, mas em nome do Senhor Jesus, desapareça agora da nossa vida, tudo aquilo que impede que desçam agora dos céus bênçãos de Deus. O Senhor quer abençoar a Água Rasa hoje, irmãos. Ontem, na nossa reunião do setor, eu mandou a palavra, o servo de Deus pregando, pegou assim, falou: o Senhor quer fazer aqui conosco, nas nossas congregações, isso. Ele quer virar para melhor. Lembrei agora das irmãos lá de testemunha. O irmão Hermínio também estava. Lembrei agora desse detalhe. Será que o Senhor não quer virar hoje? Virar, irmãos, lado ruim para lado bom, angústias e incômodos, divergências, contrariedades, raiva, vontade de xingar, de brigar, para uma paz duradoura. Receba agora a paz de Deus. Santo é o Senhor. Olha só que disse: e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Irmãos, é tão bom quando isso nasce no povo. Vamos depressa ouvir a palavra que Deus está abençoando. Isso sempre aconteceu. Escuta, irmão, onde é que você vai congregar? Eu vou em tal congregação. Eu também vou, porque diz que Deus está abençoando lá. Irmão, seria se daqui a pouco dissesse: Deus está abençoando ali na Água Rasa, vamos lá. Irmãos, é o que o Senhor quer fazer. Será que Ele não quer despejar um pouquinho dessa bênção aqui agora? Já que Ele prometeu de virar, que mude agora, irmãos, o incômodo para uma situação pacífica e duradoura, as angústias, tristeza e toda esta maldade e amargura virem doçura na nossa vida. E que esta preocupação de amanhã, que vai ser, Senhor? Fica em paz, irmão.
Deus quer colocar em ti nesta noite. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus.